Queridos, na minha primeira fala, eu trouxe para vocês a ideia de que nós, seres humanos, somos um ser que ama histórias e se identifica por meio de histórias e se comunica, aprende, que tem a sua própria maneira de enxergar a realidade moldada pelas histórias que consome. Não somente as histórias de ficção, como leituras, filmes, etc., mas as histórias que a gente aprendeu na família, as histórias do bairro, as histórias da escola, as histórias que de alguma maneira fazem parte da nossa vida. Nessa minha segunda fala, a ideia é a gente pensar acerca de como que Deus usou histórias na Bíblia. A gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre como que consumir histórias vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual, mas também em como que nós devemos melhorar em comunicar a palavra de Deus através das histórias. Então vai ter algumas questões aqui bem voltadas não somente para pregadores, tá? Vou falar bastante de pregadores, mas para todos nós. Todos nós temos no evangelismo, no culto doméstico, talvez numa ocasião aqui ou acolá, a oportunidade de contar as histórias da Bíblia para descrentes. E a gente precisa pensar como fazer isso bem. Mas eu te convido a orar comigo mais uma vez. Senhor, nós pedimos por esse tempo que seja proveitoso, agradecemos pelo dia tão frutífero que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Talvez alguns dos irmãos saibam que, além de escrever alguns livros teológicos, eu também escrevi alguns livros de histórias, algumas obras de ficção. Talvez alguns de vocês já tenham até lido uma ou outra delas. E eu, para falar a verdade, gosto mais de escrever essas do que escrever meus livros de teologia. Mas de vez em quando eu recebo algumas reações interessantes. Mais de uma vez já aconteceu de alguém chegar e falar assim: pastor, legal aí o seu hobby de escrever, já chamo de hobby, né? De escrever histórias e tal. Mas quando é que você vai voltar assim mesmo para coisa, para teologia mesmo, assim, para livro de verdade, sabe? Quando é que você vai voltar para livro de verdade e não para coisas de crianças? Essa é a ideia de muitos. Histórias são como a gente ensina crianças. Crianças não conseguem entender conceitos, crianças não conseguem entender coisas abstratas, a gente as ensina por meio de histórias. Adultos não, adultos preferem silogismos e argumentações lógicas e coisas assim. Talvez seja isso que tem na cabeça de muitos pastores, muitos pregadores, talvez na sua também. O que, claro, é surpreendente à luz do fato de que Deus usou muitas histórias para se revelar. Deus nos deu muitas, muitas, muitas histórias nesse livro aqui. O Jefferson mencionou 70%, né? 70% é uma das estimativas que a gente encontra, alguns falam em 50%, porque depende um pouco de como você conta certas coisas, mas pelo menos metade da revelação da palavra de Deus, ele deu histórias. O que é um pouco estranho se você pensar. Por que que se Deus queria que a gente aprendesse sobre ele, Deus não deu algo parecido com um livro de teologia sistemática, por exemplo? Bem explicadinho em capítulos, assim, o primeiro livro da Bíblia fala sobre a Trindade, o segundo livro da Bíblia fala sobre, sei lá, a Escritura, o terceiro sobre... Enfim, por que não se revelar assim? Por que se revelar contando histórias obscuras de homens pecadores e mulheres pecadoras? Algumas delas a gente conhece bem, outras a gente mal lembra. Porque Deus quis fazer assim. Deus, o contador de histórias, nós, o homo narrativos, nós fomos feitos para aprender por meio dessas inúmeras histórias contidas no livro, que se conectam na grande história da redenção. Então a gente sempre tem que conectar. Assim, se a gente falhar em trazer as pequenas histórias à luz da grande história, nós vamos perder, mas isso é outro assunto. Aliás, a minha suspeita é de que pregadores reformados, em geral, preferem pregar nas cartas de Paulo, porque elas são o que mais se parece um pouquinho assim com um livro de teologia. É uma organização mais tópica, uma organização mais explicitamente teológica. Agora estamos falando sobre a ceia, agora estamos falando sobre disciplina, agora é sobre a obra de Cristo, agora é dons do Espírito. Então os pregadores reformados ficam mais em casa com isso. Mas muitos dos meus colegas têm enorme dificuldade de contar as histórias. Pregar livros narrativos, Josué, Juízes, Ruth, Esther e tantos outros. Ou mesmo o livro de Atos. Ficam perdidos, não sabem o que fazer. Mas note que mesmo nas epístolas paulinas, temos histórias também, não temos? Por exemplo, Paulo contando aos Gálatas sobre a sua conversão, Paulo contando aos Gálatas sobre a ocasião em que ele precisou resistir Cefas e dar uma bronca em Pedro publicamente. A teologia é misturada com os eventos. Deus quis se revelar assim na beleza das histórias criadas pelos autores da Escritura, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Em geral, eu acho que os pregadores sofrem com as histórias porque
nós somos, via de regra, maus leitores. Embora nós amemos e consumamos histórias de várias formas, via de regra nós somos maus leitores. A gente lê uma história e a gente perde o foco dela, a gente não pega o principal. Isso às vezes não é só na leitura, isso às vezes na conversa também. Já teve conversa com alguém que você está contando uma história e a pessoa pega um detalhe secundário e faz daquilo o principal. Você fala, não, cara, não importa qual era a cor do cachorro, não importa, não é esse o ponto, é que ele mordeu a mordida aqui. Ó. Ah, mas ele era cachorro preto ou clarinho, assim? Às vezes as pessoas fazem isso com a história que a gente está contando, você fica assim, que bizarro. Às vezes as mulheres estão contando alguma coisa para os maridos, né? E claramente eles estão com aquela cara de quem não está ouvindo, sabe? E ele está ouvindo assim, tá, 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 tá. Aí ela fala, o que você acha disso? E ele, ah, ele normalmente responde, eu concordo contigo, o que você achar melhor. Não, não, mas não. Enfim, não era esse o ponto, não sei como chegamos nisso. O ponto é, nós somos maus leitores em geral. Nós pegamos as histórias bíblicas e não entendemos o que está sendo dito ali. Deixa eu dar 3 formas em que isso acontece. Uma delas é o moralismo, que é diferente do que ele falou, tá? Ele ensinou sobre um bom tipo de aprendizado com os personagens. Mas quando a gente solta as histórias bíblicas da grande história da redenção e do que Deus está fazendo, a gente só fica com o moralismo. Então, por exemplo, você já ouviu isso muitas vezes, Davi e Golias. Aí prega essa história de Davi e Golias e é contado assim, Davi venceu o gigante da vida dele, vá você e vença os seus gigantes. Eu fico nervoso porque eu não venço nem meus anões. Nem os meus anões eu dou conta de vencer, bicho. Como é que eu vou vencer esse gigante, cara? E aí eu fico meio nervoso com isso, e ao perder de vista, é claro que eu posso aprender da fé de Davi, é claro que eu posso aprender da coragem de Davi, mas eu não posso perder de vista o fato de que se tem alguém que me representa na história de Davi e Golias, não é Davi. E espero que não seja Golias. Quem me representa na história de Davi e Golias? Quem? Povo. Um povo que é incapaz de resolver o grande problema da sua vida e que precisa que alguém em nome do Senhor vença. Aí parece mais com a história da redenção, não parece? A grande história ali é que o povo de Deus é incapaz de lutar as suas próprias lutas. É o Senhor que tem que mandar o seu ungido para vencer em nosso lugar. Ah, agora parece evangelho. Mas muitas vezes nós, por pregarmos de uma maneira que não entende como a pequena história se amarra nas grandes histórias, nós vamos para o moralismo. Esse é um dos problemas que a gente tem. Outro problema, ele é parecido com o moralismo, mas ele tem mais a ver com um foco errado. Que é essa ideia que eu brinquei aqui do cachorro. Você está preocupado com qual era a cor do cachorro e não se tomou ponta na mordida ou não. Abre comigo em Marcos 2, eu quero que você veja isso. E temo que você vai reconhecer isso aqui. Marcos 2:1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. Para um pouquinho aqui. Imagina que você está lendo o Evangelho de Marcos pela primeira vez. Você nunca ouviu essas coisas. Nunca. E aí você começou a ler esse livro curioso, um livro interessante, que começou dizendo assim, volta no capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quê? O que ele falou sobre Jesus nesse verso 1? Que ele é o quê? Filho de Deus? Ah, sei não, vamos ver essa história. Aí ele começa a contar a história, ele fala sobre João Batista, ele fala sobre o batismo de Jesus, ele fala sobre a tentação de Jesus, e ele começa a mostrar esse tal desse Jesus fazendo coisas impressionantes. Por exemplo, no capítulo 1 ainda, ele faz algo sensacional. Tinha um homem endemoniado e ele expulsa esse demônio. Pessoal, você está lendo isso, você não conhece a história de Jesus. Você fala, uau, esse homem, seja quem for, ele é capaz de lidar com os espíritos malignos. Uau, impressionante. Aí você continua lendo a história, o que acontece logo em seguida, depois do endemoniado em Cafarnaum? Uma cura da sogra de Pedro. Aí você fala, uau, mandou sair a febre. Aí depois você vê e vê que ele fez muitas curas e muitos demônios. Você está lendo isso aqui, você está, gente, esse cara é impressionante mesmo, ele é um curandeiro. Ele é um homem com autoridade sobre enfermidades e demônios. O texto segue ainda no capítulo 1, e vem um homem leproso, se quiseres, pode purificar-me, quero ficar limpo. Peraí, ele nem pediu para Deus curar o cara. Ele mesmo curou. Quem é esse Jesus?
E a história vai crescendo. E aí chega no capítulo 2, e o que você, como leitor da história, tem de expectativa? Ah, trouxeram um paralítico, legal. O que vai vir agora? Mais uma cura, certo? É a expectativa que o escritor, ótimo escritor, colocou em sua mente. Que está vindo mais uma cura. O que acontece, entretanto? Eles não conseguem chegar com um paralítico. Aí eles abrem o teto, descem o cara com o leito e tudo para lá. Verso 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, e aí é uma surpresa para nós leitores. O que ele diz? Teus pecados estão perdoados. Ué, duas coisas devem acontecer com o leitor aqui. A primeira é, não vai curar? E a segunda é, não, calma aí, Jesus. Uma coisa é curar pessoas, outra coisa é expelir demônios, outra coisa é perdoar pecados. Desculpe, mas isso só Deus pode fazer, tá? Essa deveria ser a reação natural sua como leitor. Porque você está acompanhando o crescendo da história e você está vendo que ele vem falando de curas e, de repente, muda a coisa e fala-se num perdão de pecados. E é interessante porque talvez a reação natural do leitor seja exatamente a do que aconteceu com os escribas, que é o que vem no verso 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam seu coração. Porque ele fala desse modo. Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Percebe que talvez essa seja a reação natural do leitor. E aí Jesus vira o jogo sobre eles, pergunta, conhecendo o pensamento deles, né, que já mostra outra coisa da divindade de Cristo. Por que vocês estão arrazoando sobre isso no coração, hein? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os pecados, levanta, toma o teu leito e anda. E ele fala, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te e anda. Então ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todo. Todos se admiraram e deram glórias a Deus, dizendo... O que eles disseram? Jamais vimos coisas assim. Então olha que legal como esse contador de história chamado Marcos pegou a gente. Tudo indicava que ia ser só mais uma cena de cura que nem tinha acontecido umas 4 ou 5 já. Mas de repente vira uma discussão sobre o poder de Cristo e a autoridade dele para ir além de curas. Ele é capaz de perdoar pecados. Ou seja, aquilo que Marcos contou para a gente lá no inicinho, no verso 1, está ficando mais claro, não está? Ele não é só um curandeiro. Ele não é só um homem com autoridade sobre demônios. Ele talvez seja. Será? E o texto vai continuar e Marcos vai trazer mais evidências. Ele manda calar o mar, ele começa a fazer coisas que só Deus pode fazer. Isso culmina lá na frente em Pedro dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, tem uma história sendo contada. E as evidências estão sendo montadas acerca de quem é esse homem. Quem é esse homem? Então perceba, se você for pregar o capítulo 2 de Marcos, no que você tem que focar aí? Qual que é o centro da história aqui? É que Jesus é o Filho de Deus com poder com autoridade para perdoar pecados, certo? A cura aqui é secundária em relação a o que ele disse. Tanto que o povo fica chocado. Nunca vimos isso. Isso é totalmente novo. Os inimigos de Jesus ficam irados. Eles ficam irados porque curou o homem. Eles ficam irados porque eles acham que ele está blasfemando. Então o foco aqui da história qual é? A autoridade de Cristo para... Deixa eu ouvir vocês falarem, por favor. Eu estou nervoso, vocês vão conseguir. Perdoar pecados, que bom. Por que então, quando a turma prega isso aqui, eles fazem um sermão de como ser um bom amigo e levar as pessoas até Jesus? Já ouviu esse sermão, né? Tá rindo de nervoso, né? Eu não vou nem olhar para o pastor Joel aqui, coitado. Percebe como a gente perde o foco da história? O foco não é sobre ser um bom amigo e estar disposto a quebrar o teto para levar as pessoas até Jesus. Embora isso seja um dado legal, que legal, eu queria ter um amigo assim também que fizesse esse esforço por mim. Mas o que o contador da história está trazendo para a gente, o que é? Ele está fazendo, é quase que uma história de detetive. Dessas que teve um assassinato e você passa todo o livro pegando pistas para descobrir quem é o assassino. Já leu o livro assim? Aqui é, quem é esse Jesus? E ele vai dando pistas. E Jesus faz um negócio aqui, o pessoal fica meio assim. Daqui a pouco Jesus faz aquele sinal maravilhoso de mandar calar a tempestade e o mar. O pessoal fica apavorado depois que Jesus faz isso, porque eles percebem que ele é especial. E assim vai indo a história. Então veja, nós temos um problema em ler as histórias bíblicas porque nós lemos também com foco errado. E eu mostrei para vocês que pregadores, gente que deveria estar experimentado e saber fazer isso bem, muitas vezes não sabe fazer isso bem. Como que a gente pode melhorar com isso? A gente precisa.
Talvez você esteja fazendo seus planos de leitura bíblica e lendo as histórias e perdendo o ponto central. Porque talvez você leia simplesmente como dicas para a vida ou qualquer coisa assim. Um outro exemplo é o da alegoria. Muitas vezes nós lemos as histórias como se elas fossem alegorias. Isso é um problema. E não como se fossem fatos, como se fossem simplesmente coisas alegóricas. Às vezes a gente está tão acostumado a pensar em histórias como meras alegorias ou coisas para você tirar uma lição de moral, que a pessoa lê isso aqui e fala, a lição de moral é, seja um bom amigo que leva as pessoas até Jesus, custa o que custar. Essa é a lição de moral que você tira, né? A gente está tão acostumado às histórias, lembra a história de João e Maria? Qual que é a história deles? Que ele sai andando, aí casa de doces. Lembra dessa história? É a conta da Carochinha. Qual que é a lição de moral dessa? O teu amor por açúcar vai te matar. Essa é o resultado. E a gente pensa que vai ser assim também. Outro dia eu estava pregando na história de Sansão, e pregando naquela situação em que ele está indo para o casamento dele com a mulher filisteia, e aí ele luta com o leão, ele mata o leão, depois ele passa de novo e uma colmeia tinha se instalado no leão, ele, opa, mel, pega lá o mel e vai comendo e dá para os pais e tudo. Beleza, eu contei a história, expliquei sobre a desobediência de Sansão aos seus votos, sobre o significado de tudo aquilo que estava acontecendo. Contei a história como uma história. E aí depois veio um momento de perguntas, e uma das perguntas foi, o que significa o mel? Eu fiquei assim, como assim, o que significa? Qual é o simbolismo do mel? Nenhum, era mel. Não, mas que tem um significado, assim, o mel. O que o mel significa nas escrituras? Não é assim que você lê a história. Tentando achar um simbolismo alegórico oculto em cada item. Em alguns momentos a própria Bíblia indica alguma coisa assim, mas quando ela não indica, você só lê como uma história. Por que ele pegou mel? Por que Sansão pegou mel? Porque ele estava com fome e gostava de mel. É simples assim. O ponto aí não é esse. O ponto é a desobediência dele. Tudo que ele está fazendo nessa situação, tá? Então, parte do problema é que nós não sabemos ler histórias. E, como já dito, a maior parte da Bíblia é feita de histórias. E, infelizmente, isso é o caso de pregadores também. Nós vamos para essas histórias e a gente quer tratar as histórias apenas como se fosse uma mina da onde a gente vai garimpar alguns pepitas teológicas. Quais são as teologias que a gente tira daqui? Como se o tesouro fosse algo escondido na história, sendo que você precisa entender que o tesouro é a história. Porque elas são formativas para a gente. Lembra, hoje na primeira palestra eu falei para vocês do exemplo de quando às vezes eu estou meio sem coragem de fazer alguma coisa, eu lembro do Aragorn, do Senhor dos Anéis, e ele me dá essa coragem, porque essa história se formou no meu coração de tal maneira que virou um emblema. Mas a ideia é que isso aconteça com as histórias bíblicas também. Não de uma forma moralista, mas com o entendimento de quem nós somos. De que nós somos parte de um povo que luta contra o mal. E o nosso povo vem lutando e fazendo isso. Crianças e adultos precisam habitar nas histórias das Escrituras por isso. Porque essas são as histórias de família, irmãos. Quando a gente entende a teologia das Escrituras, de como Deus vem expandindo o seu povo, começa com o povo dos judeus, inclui os gentios no pacto, vai formando esse grande edifício multicolorido. E Paulo insiste com os Gálatas que os verdadeiros filhos de Abraão são quem? Os que têm o sangue de Abraão? Os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm? Vocês já leram Gálatas? Alguns de vocês. São os que têm? Gálatas, Colossenses, vários lugares. A fé de Abraão. Vocês já viram que as crianças gostam de cantar Pai Abraão tem muitos filhos ele tem? Já conhece essa? Aí braço direito, braço esquerdo, aquela confusão, as crianças ficam loucas com essa música. Loucas. Mas que direito as crianças têm de cantar Pai Abraão tem muitos filhos se as crianças são gentias? Tem todo o direito, porque os verdadeiros filhos de Abraão não são os judeus. São os que creem, sejam judeus, sejam gentios. Essa é a descendência de Abraão, é o que Paulo insiste em Gálatas. Então, quando a gente conta as histórias da Bíblia, o que a gente está contando para as crianças? A história da família. É isso que a gente está contando para as crianças.
Do mesmo jeito que a gente conta a história sobre quando o bisavô Caetano imigrou da Itália, meu bisavô Caetano imigrou da Itália e foi para o estado de São Paulo e não sei o quê, não sei o quê. Ou como você conta quando vovó fez não sei o quê. Quando a gente conta as histórias de José ou de tantos outros, a gente está contando a história da nossa turma. Essa é a nossa turma. Quando você conta a história de Jacó lutando com o anjo, é a história de como o vovô Jacó se tornou manco. Do mesmo jeito que você conta da história que o tio Fernando perdeu a dentadura, ou tia Josefina, não sei o quê, sabe? É a história de como o vovô Jacó ficou manco. E, irmãos, a nossa santificação depende disso. Depende da gente entender como chegamos aqui. Veja primeiro aos Coríntios 10. Paulo está falando com os coríntios acerca do perigo de muitos ali estarem falsamente na igreja. E ele fala coisas como: ora, irmãos, não quero que ignoreis que, verso 1, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aí olha o verso 6. Ora, essas coisas se tornaram a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles os fizeram, caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritos para a advertência de quem? Nossa, diz nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então perceba o que Paulo está fazendo aqui. Olha que legal, verso 1, ora irmãos, não quero que ignoreis que quem esteve sob a nuvem? Nossos pais. Ele está escrevendo para os gregos de Corinto e falando: não se esqueçam de quando nossos pais saíram do Egito. Por que ele fala isso de gentios? Por causa do que eu acabei de explicar para vocês. Essa é a nossa família. Os gregos convertidos de Corinto deveriam olhar para a história do povo de Deus no deserto. A proteção de Deus na nuvem, o passar pelo Mar Vermelho, a rebeldia do povo, a imoralidade do povo, o episódio da serpente, é toda aquela confusão que Paulo faz alusão aqui. Eles deveriam olhar para aquela história e ver: essa é a história dos nossos pais. Aprendamos com ela. Mas é tão interessante porque Paulo está falando aqui, queridos, é porque a gente olha essas histórias bíblicas, a gente junta tudo como se fossem os tempos bíblicos, né? Mas Paulo estava falando para os coríntios de algo que havia se passado centenas de anos antes, em outra cultura, em outra etnia e a muitos quilômetros de distância. E Paulo está falando: a história do que aconteceu com os nossos pais deve nos ajudar agora na nossa santificação, na nossa mudança de caminho. Para que nós não sejamos tolos como eles foram, não caiamos na mesma idolatria, imoralidade. Tudo. Então veja que as histórias que eles conheciam e que deveriam aprender, mesmo não sendo etnicamente de sangue as histórias deles, eram. Para a gente serve também. Quando nós ensinamos para os nossos filhos as histórias do Novo e do Antigo Testamento, quando nós aprendemos e lemos para nós mesmos, nós não estamos lendo histórias de gente distante e achando que legal o que Paulo fez. É a nossa turma, é um dos nossos, é a nossa família. Nós, como pregadores, temos que lembrar disso, nós, como leitores, temos que lembrar disso. Nós, enquanto estamos comunicando a Escritura, nós temos de lembrar disso. Nós somos leitores da Bíblia e nós ensinamos a Bíblia. Quando nós vamos ensinar as Escrituras para as pessoas, isso também tem que estar em mente. Porque talvez vá caber a você a missão, por exemplo, de contar sobre a história das serpentes, que vieram e morderam um monte de gente lá no Antigo Testamento, no deserto. E talvez você simplesmente conte como fatos curiosos que se passaram muito tempo atrás. Ou você pode fazer como Paulo e falar: essa é a história dos nossos pais. Nossos pais, crianças, foram tolos nesse dia e um monte deles morreu. Mas todos aqueles que olharam para a serpente de bronze e creram foram salvos. E não é diferente com a gente. O que todos nós merecemos é morte também. Mas se a gente olhar para Cristo, que foi erguido, que nem a serpente de bronze, e acreditar, a gente vai ser salvo. Então você percebe que tem uma forma de ensinar as histórias que não é legalista. É bíblico e santo e bom. Isso vai nos ajudar a trazer a verdade aos corações e às mentes
das pessoas. Sobre essa questão de pregar histórias, é bem interessante como, de um jeito ruim, como pregadores têm dificuldade nisso. Muitas vezes a gente prega uma história e a gente ou comete um desses erros que eu mencionei, ou a gente deixa a história de lado. Você lê lá 25 versículos do livro de Josué, de Juízes ou de Atos, e não lida com os eventos. Corre para lições ou corre para pérolas teológicas, como se essas coisas estivessem isoladas no texto e não reveladas por meio das histórias. É muito interessante que você veja as parábolas que Jesus conta. As parábolas que Jesus conta, elas são histórias fictícias que ele inventou, você sabe disso, sabe? Por exemplo, a história do filho pródigo. Você fica assim, eu quero tanto conhecer o filho pródigo no céu. Não vai acontecer, tá? Quer dizer, vai acontecer com muitos filhos pródigos, mas é uma história que Jesus inventou para contar, assim como a do bom samaritano que você queria conhecer no céu, né? Também é uma história que Jesus inventou para ilustrar um ponto. E nem sempre Jesus explica. Por exemplo, a parábola do semeador, o pessoal pergunta e fala assim, explica aí, Jesus, a gente não entendeu nada. Daí ele fala, então, é a semente que cai na beira do caminho, a semente... Ah, tá. Mas às vezes Jesus só conta a história e pronto. E eles tinham que entender o que ela estava trazendo. Então, as boas histórias, elas podem nos ajudar nisso. O Leland Ryken, num livro muito interessante chamado A Bíblia como Literatura, ele diz assim, um princípio hermenêutico ou interpretativo crucial precisa ser estabelecido de partida. Significado é comunicado por meio de forma. Significado é comunicado por meio de forma. Talvez você já tenha ouvido algo como o meio é a mensagem, já ouviu essa expressão? Às vezes ela é exagerada, mas quer dizer o seguinte, o que você usa para comunicar algo faz diferença. Não faz diferença? Por exemplo, uma pessoa pode dizer uma coisa aqui no seu rosto, de boa. Essa pessoa escrever essa mesma frase para você no WhatsApp soa como uma ameaça, ou alguma coisa assim. Porque o meio modifica a recepção da mensagem. Uma das minhas partes favoritas das cartas de João é aquele momento em que ele fala assim: tinha outras coisas que eu queria dizer para vocês, mas eu não quero fazer por carta. Quando a gente se encontrar, eu falo. O que era, João? Um dia você pergunta para João o que era. Mas João sabe que o meio modifica a mensagem. Que tem coisas que não devem ser ditas por escrito, devem ser ditas face a face. Muito problema seria evitado nas igrejas, tá? Se a gente lembrasse disso nos grupos de WhatsApp. Mas o ponto é que o Ryken está dizendo é o seguinte: se Deus usou uma poesia, como por exemplo num salmo, para comunicar certa verdade, ou se Deus usou uma história como algo que se passou com um dos personagens, a maneira da gente aprender é diferente. E a maneira da gente ensinar deve passar por isso também, quando você for comunicar aquilo. Mas às vezes a nossa tentativa é vamos nos livrar da história e ficar com a teologia apenas, porque ela é o que importa. Sendo que, como vimos na outra palestra, temos aprendido dos outros preletores, histórias são formativas. Elas são um dos melhores jeitos que Deus ensina a gente. Então não é para nos livrarmos delas, é para as usarmos, entendermos e colocá-las sabiamente. Tanto na interpretação quanto na comunicação das histórias, nós precisamos nos tornar melhores contadores delas. Mas às vezes nós somos muito rápidos. E eu digo nós, minha turma, os pregadores, nós somos muito rápidos em eliminar as tensões e surpresas e só correr para a teologia ou para a aplicação. Veja, não é que você vai pregar sobre a crucificação fingindo que você não sabe que vai ter uma ressurreição. Mas se os seus textos é só sobre a crucificação, pregue a crucificação. Você não precisa trazer a ressurreição, tem boa teologia suficiente ali. Ajude nessa história que Deus traz os seus ouvintes a focarem no peso, na maldade, no trauma, na violência e na sobriedade daquele momento. Muitas vezes nós somos incapazes de recriar nas nossas falas as sensações ou experiências que os personagens estão passando, sendo que bons contadores de história fazem você se sentir na história. Você já ouviu isso? Bons contadores de história fazem você sentir que você está lá. Mas às vezes a gente fala sobre José e suas agruras no Egito, sem nenhum senso de preocupação, ou Davi na caverna de Adulão, sem nenhum senso do sofrimento.
Ou Ruth suando nos campos de Boaz, sem nenhuma pontada de o que vai ser de mim. Ou a gente prega sobre Paulo e as multidões enlouquecidas vindo sobre ele. Enlouquecidas. Sem pensar um senso de urgência. Sem se sentir sufocado. Sendo que a leitura deveria te levar a isso. Um monte de gente vindo para cima de você. Um escritor chamado Craig Troxell, ele diz: um autor habilidoso nos capacita a sentir a umidade opressiva de uma floresta, o frescor gélido da água fria, ou sentir o cheiro da chuva matutina sobre a grama, ou o fedor nauseabundo de um T-Rex prestes a nos devorar. Assim como o autor pode nos capacitar a experimentar essas coisas, ele consegue nos colocar na pele de outras pessoas. E isso muda tudo. Por exemplo, quando nós estamos ensinando sobre o momento em que Pedro nega a Jesus Cristo na noite que ele foi preso. Muitas vezes a forma de lidar com isso é: eita, Pedro, sempre você, mal Pedro, covarde, coisa assim. Nós olhamos e nós ensinamos os leitores a olharem para Pedro assim, ó, de cima para baixo, com o nariz empinado, fazendo: covarde. Mas não é assim que o texto traz. Pelo contrário. Obrigado. Valeu. O texto nos traz algo diferente. O texto nos mostra, por exemplo, que dos 11, né? Judas já estava fazendo as coisas dele. Mas dos 11, quantos foram atrás de Jesus? Foi ele, não foi? Pedro não é o covarde do grupo. Pedro é o mais corajoso do grupo. Ele é o único que foi. E continuou indo. E ao vermos isso, ao nos colocarmos numa pregação, numa leitura, na pressão, soldados armados, dedos acusatórios. Já teve um dedo acusatório contra você? Alguma vez já te acusaram de alguma coisa? É ruim, não é? Na sala de aula, no trabalho, na família. Foi ele. Qual que é a nossa primeira reação? Você nem o que você está falando, não foi não. Não, não foi. Essa sensação ameaçadora de que estão se voltando contra mim, ela é conhecida de todos nós, não é? E ao fazermos isso tudo, ao lermos como o texto nos coloca, nós não vamos mais olhar Pedro de cima para baixo. A gente vai olhar Pedro e a gente vai ver quem é ali. O objetivo é que você perceba que se fosse você lá, se você tivesse chegado até lá, você teria feito a mesma coisa. De maneira que quando Cristo olha para ele com um olhar doce, você sinta também o olhar doce para você. Traidor de Cristo que você é. É outra forma, é outra tensão. Mas se a gente não percebe as tensões e questões que o próprio texto está dizendo, trazendo, a gente perde isso. Histórias que têm final feliz e a gente corre para contar o final feliz ainda no começo triste. Deixa de ser apressado, homem. Aprenda com as crianças. As crianças sabem qual que é a hora de revelar que tem um pensador chegando para pegar o lobo mau, ou seja o que for que tem. Não é muito cedo. Deixa sentir o medo. Você não precisa, no começo do livro de Ruth, quando está tudo desmoronando, já falar, garantir para o seu leitor, vai ficar tudo bem, tá? Para o seu ouvinte, ou para a pessoa para quem você está ensinando, sua família, quem seja. Não, vamos caminhar, vamos sofrer com Ruth aqui. Assim como nas histórias que você consome nos filmes, você pode caminhar, sofrer com o personagem, sofrer com as agruras. Você não precisa ser assegurado o tempo todo, vai ficar tudo bem, tá? O Luke vai ganhar. Fica tranquilo. Pode ir junto. Vamos no ritmo do autor. O ponto é, nós temos que confiar que as histórias foram escritas como histórias e que os autores sabiam o que estavam fazendo. Nós, enquanto leitores, e nós, enquanto comunicadores da palavra. Que se ele deixou certo problema, certo drama para o final, para uma resolução tardia, deixa para lá também, anda no ritmo da história, traz as revelações e os pontos da história assim também. Esther, como já foi mencionado, a ideia de ter um drama horrível acontecendo ali. Você, de novo, você não precisa comunicar para os seus ouvintes lá no começo da sua série de sermões ou de estudos bíblicos que vai ficar tudo bem. Obviamente o pessoal sabe que existe povo de Deus, tem muita Bíblia depois de Esther, então de alguma forma tudo deve ter ficado bem. Mas você não precisa revelar como isso vai ser. Por exemplo, eu lembro Gênesis 32, quando eu estava pregando em Gênesis,
estava lendo os comentários do James Boyce, o comentário é excelente, tá? Muito útil mesmo. São basicamente sermões colocados em livro. Mas eu achei que ele errou nisso, de aliviar a tensão. Lá em Gênesis 32, Jacó, depois dessa confusão toda, ele está retornando após ter ficado um tempão em Padã Arã, enganando e sendo enganado. Ele se livrou de Labão por meio de intervenção divina, e ele está indo para a sua terra, mas tem um problema na terra dele, né? Qual que é o problema que ele deixou para trás décadas antes? Tem um irmão brabo e bom de briga lá. Até onde ele sabe, o que esse irmão quer dele? Cortar a garganta dele. Jacó sabe que tem esse problema, e ele está voltando. Então o que ele faz? Ele manda uns emissários na frente, vê que vai lá, me conta se está tudo bem, manda uns presentes e tal. Porque pelo que Jacó sabe, e pelo que nós leitores sabemos, seu irmão está tão bravo quanto no dia que ele foi embora. Os emissários voltam e falam, Esaú está vindo, com 400 homens. Imagina o Jacó passando mal assim, né? Baixou a pressão na hora, alguém pega um amendoinzinho para ele. O leitor, assim como Jacó não sabe das intenções pacíficas de Esaú, e o pregador deveria usar isso a seu favor. O Boyce, no sermão dele, infelizmente, ele fala assim, fiquem tranquilos, tipo, as intenções são boas, e ele perde toda essa tensão que o texto traz. Sendo que você poderia usar isso para envolver o seu leitor, porque todos nós sabemos da sensação de ansiedade que toma o nosso coração quando a gente está indo para uma conversa difícil, não sabemos? Sabe quando você está indo encontrar alguém que te ofendeu, ou a quem você ofendeu, alguém que está brigado contigo, e você marca uma conversa? Não, amanhã, terça-feira, a gente conversa sobre isso depois da aula. Como é que você fica antes disso, hein? A mãozinha geladinha, suadinha. Dá um negócio ruim, não consegui nem almoçar hoje. Você fica ensaiando a conversa na sua cabeça? Fica, não fica? Eu vou começar falando tal coisa. Se ela trouxer o que aconteceu lá na universidade, eu falo, senão eu não vou falar não. Você fica fazendo o quê? Você fica repassando a conversa. Porque é da experiência de todos nós a antecipação ruim de um encontro confrontativo. E é isso que está acontecendo na história. Então, quando você está lendo a história, você sente um pouco disso também. E quando nós ensinamos a história, seja num sermão, num estudo familiar, o que for, nós devemos usar essas coisas que a própria história nos trouxe. E assim nós seremos mais experienciais. Ou seja, nós deixaremos que a narrativa faça a mágica dela, o poder dela, para enganchar as pessoas. Porque a gente quer que que os leitores e ouvintes se sintam como Jacó. Para que eles experimentem o mesmo alívio que Jacó experimentou. E assim as histórias bíblicas funcionam e batem no nosso coração mais como histórias mesmo, do que simplesmente como algumas lições soltas de teologia extraídas das histórias. As histórias são o tesouro. Não é que tem tesouros escondidos nas histórias. As histórias são o tesouro que Deus nos deu. Mencionamos em outras palestras também Jonas. Vou falar de um outro aspecto aqui que eu acho que esse não veio. Qual foi a razão de Jonas ter fugido? Vocês já leram Jonas, já, né? Qual que foi a razão? Ele não queria que os ninivitas se salvassem. Olha que bicho de coração duro, miserável. Ele não queria que eles se convertessem. Ele sabia que a palavra de Deus ia chegar lá e Deus é todo misericordioso, que Deus é misericordioso, esse negócio de misericórdia que ele gosta, e aí esses caras iam se converter. Agora, quando que a história conta isso para você? No início? No final. Essa é a surpresa do final de Jonas. É você descobrir o tamanho da mesquinhez daquele cara. E o que vem com isso. Mas geralmente quando eu escuto uma série de sermões em Jonas, lá no primeiro capítulo, alguém está falando da fuga de Jonas e já fala, vamos ver lá no final da história sobre por que ele fugiu. Eu falo, não, cara, o autor guardou para o fim, quem está estragando esse spoiler aí? Confia no contador de histórias. Confie no jeito que a história foi projetada pelo autor e supervisionada, inspirada pelo Espírito de Deus. Você pode lidar com a fuga sem lidar com a razão. É só lá no final que você vai trazer a resolução das tensões e amarrar tudo que veio antes. Tá? O ponto é muito simples. Histórias funcionam de um certo jeito.
E elas agarram o nosso coração precisamente por isso. E nós, como leitores da palavra e como comunicadores da palavra, e todos somos em algum nível, tá? Alguns de vocês são gente que prega em púlpitos toda semana, outros de vocês não têm acesso a púlpitos, mas em casa você faz um estudo bíblico com sua família, ou talvez na faculdade você lê a Bíblia com algum colega que está interessado na fé cristã, ou seja como for. Tanto como consumidores ou leitores, quanto como comunicadores da palavra, nós temos que aprender a ler as histórias como histórias, amarrando-a na grande história da redenção, lembrando que é tudo acerca disso, não perdendo o foco, mas vendo o que o texto enfatiza como principal, e para isso talvez a gente precise treinar mais em leituras, inclusive leituras extra-bíblicas. Acho que um dos problemas, geralmente pessoas que têm dificuldade em encontrar o que é que a história está dizendo, é gente que lê pouco em geral. Se você está acostumado a ler histórias de ficção por aí, de assuntos diversos, detetive, ficção científica, fantasia e tal, você vai treinando a sua mente a ver o que é central, a ver o que é importante, a encontrar a questão da história e deixar de lado o que é detalhe, o que é apenas está ali para colorir a história. E nós entendermos que as histórias foram projetadas para serem tratadas como tal. Imagina, você lendo O Senhor dos Anéis, você já fica sabendo que no final, quase falei. Vocês conhecem, né? Não, mas não vou falar mesmo assim, não. Vai que alguém não teve o privilégio ainda, não vou roubar de você esse privilégio. Mas imagina se os livros começassem, os filmes começassem já contando, esse aqui é o que vai acontecer e eu vou dizer como foi. Você fica assim, legal. Às vezes tem um flashback e tal, mas geralmente não é lá do fim, é do meio. Mas enfim, usemos as histórias como foram projetadas para ser usadas, confiemos nelas e entendamos que isso é parte da sabedoria de Deus em fazê-lo. Para terminar, vou fazer uma leitura aqui de uma citação um pouquinho grande do Gene Veith, um livro muito interessante sobre histórias. Ele diz assim: ensinar a fé deve envolver despertá-los à beleza, ao anseio, ao perigo atraente. O ponto não é apenas que precisamos de mais poetas e outros artistas como George Herbert, embora seja o caso também. Precisamos de mais apologetas como C.S. Lewis, que sejam capazes de alcançar o intelecto e a imaginação das pessoas hoje, que são de muitas maneiras diferentes daquelas a quem Lewis se dirigia em seu tempo. E precisamos de mais escritores como Tolkien, que, embora não lide diretamente com questões religiosas, possa expandir a imaginação dos seus leitores e enchê-los com desejo por realidades além deste mundo. Mas também precisamos de pregadores que, como Ezequiel, possam mover seus ouvintes a uma reação mais profunda. Precisamos de pessoas que possam testemunhar a seus amigos, de forma que a mensagem do Evangelho não seja facilmente rejeitada, mas penetre fundo. Porque a palavra de Deus é muito mais do que ideias abstratas. Ela certamente ensina verdades proposicionais inerrantes, e o faz por meio de narrativas históricas, parábolas, poesia e linguagem figurada, todas as quais atingem a imaginação no caminho para atingir o coração. Enquanto isso, todos os cristãos, especialmente os que encaram a mentalidade desumanizadora, reducionista e materialista do nosso tempo, precisam amar a Deus com toda a sua mente, o que inclui a imaginação. Está lançado o desafio. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos por ter nos dado histórias. E é tão bom, Senhor, termos esse livro glorioso das histórias da família. Obrigado por eles e elas que vieram antes de nós, porque apesar deles, o Senhor agiu e através deles o Senhor fez. E nós pedimos que o Senhor nos faça sábios para também assim seguirmos e amarmos o caminho que o Senhor nos deu. Dá-nos, Senhor, amor pelas histórias da Escritura e ajuda-nos a sermos sábios no entendimento e na comunicação delas. É o que pedimos em Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção. Vocês são umas gracinhas. Vocês estão escutando mesmo, assim, tá legal.